Olá a todos, o meu nome é Maria Alexandra, tenho 20 anos e estou a recuperar de um distúrbio alimentar e de outras patologias mentais. Hoje venho falar-vos do privilégio de ter um diagnóstico numa doença mental, mas mais especificamente ter um diagnóstico de uma perturbação alimentar, que eu acho que ainda é um privilégio ainda maior. Pode parecer estranho eu estar a falar de privilégios e de doenças mentais no mesmo contexto, mas a verdade é que ter um diagnóstico numa doença mental é um privilégio. É um privilégio porque nem toda a gente consegue ter um diagnóstico e é a partir do diagnóstico que nós conseguimos receber ajuda, uma ajuda específica para o problema que nós temos. Por exemplo, eu desde criança tenho TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Eu desde criança tinha imensos rituais, imensos pensamentos intrusivos que me afetavam no dia-a-dia, afetavam bastante o meu dia-a-dia. Eu tinha às vezes tantos rituais que eu antes de conseguir sair de casa para ir para a escola ficava imenso tempo a fazer rituais e à noite antes de dormir, se eu não fizesse X rituais eu não ia conseguir dormir bem. Realmente afetava o meu dia-a-dia, mas a minha família sempre achou que eu era simplesmente um bocado estranha, ou tinha manias, ou era apenas uma criança e que eventualmente isto tudo ia passar. E que eu era simplesmente estranha. Pronto, ela é estranha, tem manias, tem pancas. Isso vai passar com a idade. E realmente eu própria me achava estranha e diferente das outras crianças e sofria bastante. E isso afetou bastante a minha autoestima. Afetou mesmo muito a minha autoestima. E eu sempre me achei estranha, porque nunca ninguém me tinha falado de transtorno obsessivo compulsivo, eu nem sequer sabia o que isso era. Quanto mais receber ajuda para isso. Foi só aos 15 anos, quando eu estive internada na psiquiatria, que então me foi diagnosticado transtorno obsessivo compulsivo e foi quando eu comecei a receber ajuda para esse problema. Até esse momento, até eu ser diagnosticada com TOC, eu nunca tinha ouvido falar do problema, eu não sabia o que isso era e foi quando eu fui diagnosticada que eu comecei fui à internet pesquisar o que era, terapias, medicação, começaram logo a dar uma medicação especial para os rituais, para os pensamentos intrusivos. Eu fiz terapia para isso e hoje em dia estou muito melhor, muito melhor, quase não tenho rituais nenhuns. Pensamentos intrusivos ainda tenho bastantes, mas nada comparado com o que era antigamente. Mas lá está, eu não queria ter ajuda, não queria ter conseguido receber ajuda sem um diagnóstico. No entanto, nós não precisamos de ter um diagnóstico oficial para saber que algo está errado connosco. Quer dizer, uma pessoa com depressão provavelmente sabe que tem depressão. Vamos lá ver, não é? Provavelmente tem essa noção. Ou pelo menos tem uma noção que existe algo de errado ou pouco normal com ela, não é? Mas se não for diagnosticada não vai receber ajuda para esse problema e pode passar anos, décadas no problema e não vai receber a ajuda necessária e vai sofrer bastante e muitas até vão acabar por tirar as próprias vidas porque não recebem ajuda de ninguém. Muitas não recebem ajuda porque os médicos não acreditam nelas, outras porque têm vergonha de admitir que têm um problema e não procuram ajuda, porque infelizmente doenças mentais ainda é um grande tabu. Existe muita vergonha com as doenças, com as doenças alimentares. Existe muita vergonha com as doenças mentais, as pessoas não gostam muito de admitir que têm, e então não recebem ajuda. Por isso, se vocês acham que algo não está bem, procurem ajuda. E se o vosso médico não acreditar em vocês, vão a outro médico, porque eu já tive médicos assim, que eu sabia que algo estava errado comigo e eles por isso simplesmente não acreditavam e depois fui a outros médicos e disseram não, tu definitivamente tens este problema. Portanto, procurem o médico certo. Mas acho que o nível de privilégio ainda aumenta quando se fala de perturbações alimentares, porque, por exemplo,
Para sermos diagnosticados com anorexia, temos de estar abaixo do IMC-X. Eu vou tentar não falar de números, porque eu não quero que isto sirva de gatilho ou de trigger para alguém. Eu vou falar de um número mais à frente, mas eu vou pôr um trigger warning, vou meter um aviso de gatilho. Mas pronto, mas para já não vou falar de números. Mas infelizmente, para sermos diagnosticados com anorexia, ainda temos de estar abaixo do IMC-X. Ou seja, se estivermos abaixo do IMC-X, somos considerados anoréticos, pessoas com anorexia, whatever. Se estivermos acima desse IMC, estamos saudáveis, estamos normais, estamos fixes. E se estivermos acima do peso, nem sequer se mete a hipótese de ter anorexia. Nem sequer. Ou acham que temos compulsão alimentar ou bulimia. Quer dizer, a anorexia nem sequer se mete como hipótese, apesar de já haver estudos que mostram que existe anorexia atípica, que é basicamente ter todos os sintomas da anorexia normal menos ter um peso baixo. Mas eu nem sei se esse diagnóstico de anorexia atípica existe em Portugal. Não sei se isto existe em Portugal porque eu procurei em sites e só encontrei em sites brasileiros. Portanto, eu nem sei se em Portugal existe o termo anorexia atípica. E eu dou sempre este exemplo como o basear-nos através do IMC é tão estúpido para definir uma perturbação alimentar. Quer dizer, perturbações alimentares são mentais, sim, refletem-se no físico, mas são mentais. E eu vou dar este exemplo muito rápido. Imaginem duas pessoas, uma acima do peso e outra com o peso normal. As duas começam a restringir, as duas estão a comer o mesmo número de calorias por dia, as duas estão a ir ao ginásio X vezes por semana, a fazer X horas de cardio. As duas, por exemplo, usam laxantes ou qualquer coisa, as duas usam os mesmos métodos de emagrecimento e as duas perdem o mesmo peso. Vamos supor que isto, obviamente que isto é impossível, mas vamos supor que isto acontecia. Só que uma tinha um peso normal e a outra era acima do peso. Ora, a que tinha o peso normal baixou para underweight, ou abaixo do peso, e a que era overweight, ou estava acima do peso, baixou para um IMC normal. Ora, a pessoa que era normal e baixou para um IMC abaixo do peso é considerada anorética, mas a pessoa que era acima do peso e baixou para um IMC normal é considerada saudável, apesar de terem usado os mesmos métodos, super pouco saudáveis, aliás, nada saudáveis, mas só porque uma baixou para um IMC underweight, tem anorexia e a outra não, quer dizer, os pensamentos estão lá, os comportamentos estão lá, não faz sentido guiarmos pelo IMC, mas tudo bem, quem sou eu na fila do pão. Agora vou dar um exemplo ainda melhor de como o IMC nos pode privilegiar em relação a outras pessoas. Eu costumo dizer que eu sou um exemplo super, hiper, mega bom em termos de privilégio. Tipo, se querem saber sobre pessoas privilegiadas, venham ter comigo porque eu sou tipo o melhor exemplo que vocês vão encontrar, literalmente, porque eu fui super, hiper, mega privilegiada no meu diagnóstico. Isto porque eu sempre fui uma criança super, hiper, mega magra. Desde pequena eu era um palito. Eu era mesmo muito magra e nunca tive problemas com a comida. Aliás, eu até tinha dificuldade em engordar. E era uma criança magra. Aos 14 anos engordei um bocadinho, normal, veio a puberdade, começou-me a crescer o peito, um bocadinho mais de anca. Engordei um bocadinho, é normal. Mas mesmo assim, mesmo tendo engordado um bocadinho, continuava abaixo do peso. Ainda tinha um IMC underweight, ou abaixo do peso, em português. E pronto, mas isso ressoou em mim. Eu comecei a ter um certo cuidado com a alimentação, porque eu já notava que certas roupas já me estavam mais justas, já apertavam mais, já tinha um bocadinho essa noção, que eu tinha engordado e comecei a ficar um pouco desconfortável comigo mesma. Também foi a altura em que eu descobri os sites Pro-Ana, mas eu não vou falar disso hoje, isso é um assunto para outro vídeo, porque honestamente é muito para falar sobre os sites Pro-Ana, que
tiveram um grande impacto na minha história, mas hoje não vou falar disso. Então pronto, foi no verão de 2015 que eu comecei a ter um certo cuidado com a minha alimentação, a cortar ali, a cortar aqui. Nada muito extremo, só queria manter o peso e mantive o peso. Entretanto, começa a escola em setembro, era o 9º ano, eu estava super estressada porque íamos ter exames nesse ano e estava super estressada, havia outras coisas a acontecer na minha vida, eu já tinha outros problemas antes disto, então eu comecei a querer perder peso, ou seja, antes eu só queria manter o peso e desta vez eu queria mesmo perder peso. Mas basicamente eu não consegui porque eu restringia durante o dia todo e chegava à noite e tinha compulsão. E isto todos os dias, restringia o dia todo, à noite tinha compulsões, restringia o dia todo, à noite tinha compulsões, todos os dias a mesma coisa. Ou seja, o peso manteve-se, porque aquilo que eu restringia eu compensava na compulsão. Ou seja, o peso manteve-se até novembro, a altura em que tive uma gastroenterite e perdi. Vem agora o trigger warning, vem aqui o aviso de gatilho, que eu vou dizer quantos quilos eu perdi. Não se preocupem, não é uma quantidade enorme, portanto eu acho que não é triggering, eu acho que não é assim muito coisa, mas pronto. Nessa gastroenterite eu perdi 3 quilos e fiquei super contente. Não interessa, enfim. E de novembro a janeiro mantive o meu novo peso, portanto eu tinha perdido 3 quilos, mantive esse peso até janeiro. A altura em que eu já estava com muitos problemas, a minha depressão estava horrível, o meu toque também estava horrível, não sei o quê. E portanto eu finalmente peço ajuda à minha mãe. Eu já tinha andado em psicólogos, mas já naquele momento eu não estava a andar em nenhum. E pedi ajuda à minha mãe e disse que tinha problemas com a comida. Disse, olha mãe, eu estou a ter problemas com a comida. Fui super honesta e então eu e a minha mãe fomos procurar ajuda e foi quando me referiram para o Hospital de Santa Maria. E então logo na minha primeira consulta no Santa Maria pesaram-me e eu realmente estava com um peso muito baixo e eles disseram, se calhar vamos ter que te internar. Eu pedia por tudo que não me internassem e realmente não me internaram, mas fui logo diagnosticada com anorexia, logo na altura, não, isto é anorexia nervosa, internamento, blá 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 blá. A questão era, eu só tinha perdido 3 quilos do meu peso original, ou seja, do meu peso original até ali eu só tinha perdido 3 quilos. Não tinha perdido o período, continuava com o período. Aliás, no dia da consulta eu estava com o período e quando eu contei isso aos médicos eles não acreditaram em mim, mas era verdade. Eles não acreditaram em mim, mas pronto. Mas eu estava com o período. A questão era, o meu peso original, que era só 3 quilos acima daquele que eu estava, apesar de ser um peso baixo e ainda eu poderia continuar a ser considerada anorética com o meu peso original, apesar de ser um peso baixo, era normal para o meu metabolismo e para o meu tipo de corpo, porque eu sempre fui magra, a minha família toda é magra, e então basicamente eu recebi um diagnóstico e recebi logo ajuda, as minhas consultas passaram a ser semanais e tudo, e simplesmente pelo meu peso, ou seja, não tinha nada a ver com outra coisa. Se eu tinha alguns problemas com a comida, tinha sim. Se eu tinha alguns problemas com o meu peso, sim. Mas eu diria mais que eu tinha EDNOS, que é Eating Disorder No Otherwise Specified. Que em português seria, em tradução livre, distúrbio alimentar não específico. Basicamente é um mix de distúrbios alimentares num só, porque realmente eu restringia, mas depois eu compulsava e não tive uma perda de peso drástica. Não só não tive uma perda de peso drástica, como o peso que eu perdi foi por causa de uma gastroenterite e não por mim própria, não porque eu realmente restringia imenso e fazia exercício e nem nada disso. Não que toda a gente com distúrbios alimentares seja viciado em exercício, isto foi só um exemplo, mas se eu tinha problemas com a comida, sim, mas se era uma anorexia, não, eu não considero que eu tinha anorexia. Hoje em dia sim, porque entretanto evoluiu, mas engraçado, porque na altura que eu fui diagnosticada com anorexia, eu acho que eu não tinha anorexia. Então pronto, eu fui uma privilegiada, porque simplesmente por ter um baixo peso
já tinha anorexia e recebi ajuda e comecei logo com consultas semanais e isso tudo. Enquanto há pessoas que sofrem muito mais que eu, que sofriam muito mais que eu, pessoas que tinham perdido muito peso através de muita restrição, de maneiras super pouco saudáveis, nada saudáveis, pessoas que realmente tinham muitos mais problemas com a comida do que eu, mas como ainda tinham um IMC normal, não foram diagnosticadas e realmente estavam muito piores que eu, mentalmente e se calhar até fisicamente, porque muitas delas, apesar de terem um IMC saudável, muitas mulheres já nem sequer tinham o período, mesmo com o IMC saudável, porque a maneira como o fizeram foi tão drástico que pronto, e não foram diagnosticadas simplesmente por isso. Aliás, eu conheci uma rapariga online que não é de Portugal, era da Alemanha, e basicamente ela tinha perdido imenso peso através de restrição, de abuso de laxantes, de maneiras pouco saudáveis, mas como ainda era considerada acima do peso ou overweight, quando ela foi procurar ajuda, o médico não só se riu dela, como ainda disse que ela precisava de um pouco de anorexia. Portanto, é isto. Há pessoas que passam uma vida inteira com uma perturbação alimentar, sem nunca receberem ajuda. Muitas delas perdem as suas vidas, muitas podem não perder a vida, mas a sua saúde fica super debilitada, especialmente, por exemplo, na bulimia, que se pode manter um peso saudável, mas faz danos irreversíveis aos dentes, ao estômago, etc. E realmente têm perturbações alimentares muito graves, mas porque têm um IMC ou têm um peso saudável, não recebem ajuda. Portanto, eu só queria dizer que, sim, ter um diagnóstico de uma perturbação alimentar é um privilégio, e se tu tens um diagnóstico de anorexia, bulimia, qualquer perturbação alimentar, se tu tens esse diagnóstico e se estás a receber ajuda para esse problema, então agradece, porque não é toda a gente que consegue ter esse privilégio. Vamos desmistificar distúrbios alimentares, vamos desmistificar tudo o que é sobre perturbações alimentares, vamos falar mais abertamente sobre estes assuntos, vamos parar de meter isto como um assunto tabu ou simplesmente achar que é uma dieta louca ou qualquer coisa. Vamos desmistificar. Portanto, se gostaram deste vídeo, deixem um like, subscrevam, se quiserem partilhem. Enfim, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui ou na descrição. E pronto, se precisarem de alguma coisa podem mandar-me DM e qualquer coisa estou aqui. E muito obrigada por terem assistido este vídeo e beijinhos muito grandes.